Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo, o evangelista São Lucas, capítulo 18 de São Lucas que nós escutamos, nos traz um trecho que somente São Lucas nos conta esta história na dinâmica das parábolas de Jesus. A parábola do juiz injusto, do juiz iníquo. Quando São Lucas escreve uma parábola, nós precisamos ter presente que ele nos oferece um contexto para revelar um ensinamento de Jesus. Então, São Lucas deixa muito claro, já no início da narração evangélica, quando ele traz presente este discurso de Jesus, que a intenção era duas: ensinar os discípulos, os ouvintes daquele ensinamento, que é necessário rezar sempre e desistir nunca. Então vamos dizer isso juntos para nós fixarmos? Então o ensinamento hoje é que nós precisamos rezar sempre e desistir nunca. E aí ele entra com uma imagem, a parábola, a história, que vai nos dizendo o porquê, de onde brota a nossa inspiração para de fato rezarmos sempre e sermos perseverantes de modo a não desistirmos nunca. Então olhemos para a imagem que traz-nos Lucas. O evangelista descreve um juiz arbitrário, que segundo o próprio texto, não respeitava a Deus e não temia homem nenhum. A esse homem poderoso, na mesma cidade, diz o texto, havia também uma viúva que se dirige a ele, pedindo justiça contra um adversário, contra alguém que a prejudicou. Aqui se revela um contraste. São Lucas quer deixar claro um contraste. De um lado, temos um homem forte, o poder e a frieza atrelados. De outro lado, temos a fragilidade e a perseverança de uma viúva. Na Sagrada Escritura, a viúva, assim como os órfãos, os estrangeiros, eram uma categoria de pessoas com um certo cuidado e amparo especial de Deus. Por quê? Porque não tinham uma segurança social, uma segurança dos homens. Vou citar o exemplo da viúva, as mulheres que ficavam viúvas. O que é uma mulher na mentalidade dos tempos de Jesus, na mentalidade judaica? Propriedade do marido. Lembrem lá no mandamento, que está lá que não deveria cobiçar a mulher, nem o boi, nem nada que fosse objeto do próximo. A mulher era enquadrada como propriedade do homem, não era sujeito de direitos. Portanto, quando uma mulher perdia o respaldo, o cuidado de um homem, ela ficava entregue à sorte de si mesma. E muito vulnerável na sociedade. Por isso, já no Antigo Testamento, Deus dizia que Ele estava junto da viúva, junto do órfão, junto do estrangeiro. Deus era a segurança daqueles que o mundo não assegura. O juiz, ao ignorá-la, manifesta a distância abissal entre o seu poder e a fragilidade daquela mulher. A indiferença do juiz revela o desprezo por quem Deus preferiu. Contudo, para não ser importunado, o texto diz que o juiz, o que ele pensou? Para que esta mulher pare de vir atrás de mim e para que ela não venha agredir-me. Parece que o juiz é até mesmo forçado, intimidado por aquela mulher tão frágil. O que nos faz pensar. E quando nós vamos olhar o texto original grego, a expressão que está lá a palavra que está lá traduzida literalmente eu vou ceder à sua vontade para que ela não me dê um soco no olho. Parece que São Lucas brinca com aquela situação. Vai mostrar que aquela mulher é frágil, mas não é fraca. Frágil
porque pode ser tocada pelos males, frágil porque pode ser incomodada, mas não é fraca, porque não cede, não desiste. E esta postura deve ser a atitude espiritual da igreja. A igreja deve ser como esta viúva, dotada de fortaleza espiritual. Portanto, a fortaleza espiritual não é ausência de fragilidade, não é estar isento dos percalços que acontecem no mundo, na vida, na sociedade, que de alguma maneira mexem conosco. A fortaleza espiritual está na graça de permanecer firme, mesmo sendo frágil. Ao concluir a parábola, Jesus nos assegura que Deus fará justiça aos que clamam a Ele dia e noite, ainda que às vezes pareça demorar. Ele não demora, diz o texto. No tempo dele, virá sempre a resposta para quem nele espera. O Senhor não é como o juiz iníquo, porque o juiz usa o seu poder para justificar a sua indiferença e a sua apatia. Eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum. Deus, pelo contrário, usa o seu poder para manifestar a sua misericórdia, a sua bondade. Quantas pessoas acabam como esse juiz iníquo, se convencendo que pelos seus benefícios, pelas suas capacidades, pelo seu status, pelo seu dinheiro, não precisam de nada e de ninguém. Quanta fragilidade há nesta pseudo-forma de poder. Deus, enquanto todo-poderoso, eterno, Rei eterno e universal, se coloca diante da prece do pequeno, do necessitado. Isso nos ajuda também a encontrar uma postura de vida diante do Senhor. Mas há uma pergunta interessante: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Esta pergunta nos instiga. Essa pergunta nos faz refletir qual é a nossa postura diante das injustiças e das friezas do mundo. O problema não é que no mundo exista mal. Nós sabemos que no mundo existe o mal, existe a injustiça, como esta viúva que estava lá sendo importunada, sendo injustiçada e pedia ao juiz que olhasse para a sua causa. Não é surpresa para nós, isso existe no mundo, não nos alienemos, não adianta ficar negando uma realidade, isso existe. É o chamado mistério da iniquidade que São Paulo faz referência em uma de suas cartas. O que é esse mistério da iniquidade? Que segundo Paulo é um perigo, pois pode nos levar à apostasia, à negação da fé. São os males que existem no mundo e nós jamais saberemos a raiz desses males. Mistério da iniquidade. Portanto, o Evangelho não quer ficar se perguntando se existe ou não mal no mundo. Existe e sempre existirá. Agora, a pergunta que o evangelista nos faz é: qual é a nossa postura diante do mal? Veja que aquela viúva perseverou na sua justa causa. Nós também devemos, não obstante os males que existem no mundo, perseverar naquelas causas que são justas, naquelas coisas que são boas, naquilo que é de Deus, esperando no seu poder. Se ela esperou num juiz ruim, São Lucas quer nos dizer, muito mais nós devemos confiar no nosso juiz, que é bom, Portanto, meus irmãos, termino falando da primeira leitura, que nos apresenta Moisés em oração, de braços erguidos durante a batalha contra um povo pagão, os amalecitas. Enquanto, diz o texto do Êxodo, ele estava com as mãos levantadas, o povo vence. Quando se cansa, o povo começa a perder. Por isso, inclusive, dois personagens bíblicos, Arão e Ur, seguram os braços dele para que ele ficasse com as mãos elevadas para rezar, e a vitória seria alcançada. Os padres da igreja, os teólogos primitivos, sempre viram esta figura de Moisés como uma prefiguração de Cristo, que na cruz, com os seus braços abertos, estendidos, também intercede
intercede por nós, para que nós vençamos as vitórias, os duelos, os combates da nossa vida. Nós temos um intercessor muito maior que Moisés. Nós temos o Cristo a interceder por nós. E não é à toa que nós, como na liturgia, também aqui no Brasil, foi convencionado um costume de rezar com as mãos elevadas no Pai Nosso. Posição sacerdotal. Uma igreja que reza com Cristo e por meio de Cristo. Tertuliano já explicava este gesto no século III, dizendo: nós erguemos os braços e estendemos para orar, porque rezamos como Cristo na sua paixão. E quando estendemos as mãos para o céu em prece, os nossos braços formam como que setas para apontar de onde vem o nosso socorro, como dizia o Salmo: o nosso auxílio vem do Senhor. E esta atitude, portanto, de Moisés, que cansa, mas insiste, que sofre, mas persevera, deve ser a nossa atitude na oração. Mesmo cansados, a igreja é como Uri e Araã a nos fortalecer, a nossa comunidade nos fortalece, fazer parte do corpo místico de Cristo nos fortalece, para que as nossas mãos não caiam, para que os nossos passos não vacilem na perseverança de vida, diante da justiça. Meus irmãos, aprendamos com Lucas, com Moisés, com esta viúva perseverante, que a força do cristão está na oração que não cessa, na fé que não desiste e na certeza que Deus escuta o clamor dos pequenos. Quem reza nunca está sozinho, e quem persevera na fé, mesmo na fraqueza, experimentará a vitória de Deus. Deus não perde nenhuma batalha, já mostra a primeira leitura. Quando nós lutamos com Ele, vitoriosos também seremos nós. Amém.